Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar as condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Nos versículos anteriores a esse texto da nossa reflexão de hoje, dos versículos 15 até o versículo 24, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma parábola, fazendo uma referência a uma festa em que as pessoas participam, e nessa parábola Jesus mostra que há aqueles que impõem condições para segui-lo. Os convidados daquela festa começam a dar desculpas para não participar dela. E é preciso percebermos que, assim como na parábola de Jesus, que prepara o texto da nossa reflexão de hoje, nós temos atualmente muita gente que faz a mesmíssima coisa. Nos nossos dias, há quem utilize outro tipo de desculpa. Alguns colocam a sua carreira profissional como mais importante para o momento, outros colocam o seu casamento como a sua preocupação principal, outros ainda colocam a sua idade, ou seja, ainda sou muito novo, tenho que curtir a vida, quando eu for mais velho, então eu posso me dedicar à vida cristã, posso me dedicar à igreja, mas não agora. Além da realidade que estamos vivenciando nos nossos dias, em que muita gente não quer ir para a igreja porque ela tem sido fonte de vergonha, principalmente por conta dos seus posicionamentos, por conta do seu compromisso com políticas que são de morte. Na época de Jesus, assim como acontece na nossa época, há muita gente que continua arrumando desculpas para não seguir a Jesus Cristo. E aí então, a partir do versículo 26, nós vamos encontrar Jesus dizendo quais são as condições para quem deseja segui-lo. E ele começa dizendo: Quem quiser me seguir precisa me amar mais do que a familiares e do que a si mesmo. E Jesus faz referência aqui a pais, mães, irmãos, irmãs, esposa, seja lá quem for o familiar, aquele que quer segui-lo precisa amá-lo mais do que a qualquer dos seus familiares e mais do que ama a si mesmo. E essa expressão de Jesus demonstra que aqueles que querem segui-lo precisam entender que esse é um compromisso muito radical, pois ele não aceita dividir fidelidade ou mesmo prioridade com ninguém, nem mesmo com o cuidado que a pessoa pode ter consigo mesma. Isso significa que, se a família for impedimento, deve ser posta em segundo plano. Jesus sempre precisa ser aquele que ocupa a posição central,
o primeiro lugar e jamais pode ser colocado de lado, jamais pode ser colocado em segundo plano. E essas afirmações de Jesus a respeito da família e a respeito da necessidade de colocá-lo como principal acima dos familiares, nos mostra uma das coisas muito interessantes dos nossos dias. Eu me refiro à falácia da valorização da família nos discursos, principalmente políticos, no nosso país. Gente que não respeita a mulher, que não respeita filhos, que não dá educação aos filhos, que não respeitam seus pais, mas que se arvoram como defensores de um tipo de família que já não existe mais. Aquela família tradicional, papai, mamãe, filhinho, filhinha e cachorro, cada vez mais é inexistente na sociedade. As famílias hoje são, na sua maioria, desestruturadas, filhos que são criados por avós, filhos que vão morar com os tios, filhos que saem de casa para trabalhar e vão morar sozinho, e coisas desse tipo que fazem com que a família dos nossos dias não seja mais, ou que não obedeça mais aquele padrão de 50 anos atrás. E ainda que tivéssemos hoje o mesmo padrão de família tradicional, aquele que tanta gente defende hoje em dia, Jesus estaria dizendo: você não pode colocá-la como prioridade. O reino vem antes da sua família, antes do seu pai e da sua mãe, antes da sua mulher, antes dos seus filhos, antes dos seus irmãos e irmãs, antes até do que você mesmo. E dessa forma, Jesus deixa claro que quem quiser segui-lo precisa colocá-lo como prioridade. Nada pode vir antes do reino de Deus. Mas seguir a Jesus traz consequências, e encontramos isso no versículo 27. Jesus deixa claro que não pode ser seguidor dele quem não estiver pronto para morrer. Jesus estava a caminho da cruz. Nós estamos na parte do Evangelho de Lucas em que Jesus está se dirigindo para Jerusalém para ser rejeitado pelas autoridades, para ser rejeitado pelos principais religiosos da época, e nós encontramos essa afirmação de Jesus: ninguém pode segui-lo se não estiver pronto para morrer como ele vai morrer. Jesus estava a caminho da cruz, e o caminho do seguidor de Jesus não é outro senão o mesmo. Jesus estava pronto para entregar a sua própria vida por amor à humanidade. E essa é a tônica da vida de amor que Jesus prega a todos os seus seguidores: viver para Deus e para o próximo. Lembre-se que receber Jesus é receber aquele que é vulnerável no nosso mundo atual. Quem recebe a Jesus recebe aquele que é vulnerável. Aquele que despreza o vulnerável do nosso tempo está desprezando a Jesus e jamais pode se identificar como um dos seus seguidores. Mas é preciso também perceber que quando Jesus fala que ele está indo para morrer, essa atitude de Jesus de morrer também significa não adotar os valores da sociedade, que, como nós encontramos no Novo Testamento, é dita que jaz no maligno. Por isso, quem segue a Jesus é sempre odiado pelo mundo. E veja que isso não se trata de nenhuma agenda de costumes e nem dos delírios de perseguição que nós encontramos no nosso tempo. A igreja não está sendo perseguida nos nossos dias, principalmente porque ela tem adotado a maioria das práticas que o mundo aprova. Quando Jesus diz que aquele que o segue seria odiado pelo mundo, é justamente porque ele não adotaria esses valores que a sociedade adota. Isso que nós temos nos nossos dias tem outro nome. Isso chama-se vitimismo.
Isso não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. E, portanto, nós temos Jesus deixando claro que os seus seguidores não trilhariam outro caminho que não o dele mesmo, o caminho que leva à cruz, o caminho que leva à morte, o caminho que faz com que a pessoa morra para o mundo, seja odiada pelo mundo, como o próprio Jesus também foi e continua sendo, sobretudo por aqueles que são incomodados pela sua pregação da solidariedade, da vida em comunhão, do auxílio ao que necessita, da ajuda ao pobre, da ajuda ao necessitado, do socorro ao vulnerável. E veja que Jesus deixa claro que aqueles que se propõem a segui-lo vivem uma contradição muito interessante. E ele vai falar sobre isso nos versículos seguintes. Primeiro, no versículo 28, quando ele diz que quando alguém quer construir uma torre, ele primeiro planeja, ele primeiro senta e vê a possibilidade de concluir a sua construção. E aqui percebemos que há muita gente que entende a vida cristã como algo aleatório e não usa aquilo que é a principal bênção dada por Deus a todas as pessoas, a capacidade de pensar para agir com racionalidade. O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que são seguidores, que são seus seguidores, precisam adotar a sensatez. Sensatez é a palavra que Jesus usa de maneira indireta para dizer daquele que constrói uma torre. Quem age sem pensar, quem age sem planejar, pode virar motivo de chacota, como encontramos aí nos versículos 29 e 30. É inevitável que quem pensa perceba as ações não refletidas daqueles que não pensam. E Jesus está apontando aqui para a necessidade de uma fé que esteja aliada ao raciocínio, aliada à reflexão. Crer, na expressão de um teólogo recente, é também pensar. E no versículo seguinte, o versículo 31, Jesus usa uma outra imagem com o mesmo objetivo. Se um rei quiser enfrentar outro, precisa verificar se tem poder suficiente para isso. E a ideia aqui é a mesma. Não se pode fazer as coisas sem avaliação prévia. Seria desprezo por aquilo que diferencia as pessoas dos animais, a capacidade de pensar. E temos aqui novamente a ideia da sensatez. Aquele que se propõe a ser seguidor de Jesus não pode ser insensato. Precisa cultivar em sua vida a sensatez. Se o rei não pensar, vai ter de negociar a paz com o outro rei. É o que encontramos no versículo 32. E de novo, haveria aqui um evento vexaminoso, por ter de negociar o que achava que era uma vitória certa. Mas você pode estar pensando assim: ora, foi afirmado que há uma contradição, e a contradição vai ficar evidente no versículo 33, que é a conclusão de Jesus. Se para construir ou para fazer guerra é preciso contar com meios, para seguir a Jesus, o essencial é não possuir os meios. Quem não deixa tudo o que tem para segundo plano não serve para ser seguidor de Jesus. E agora fica mais fácil entender por que as pessoas arrumavam tantas desculpas para não entrar no reino, para não seguir a Jesus. Não queriam, como também nos nossos dias não querem, deixar tudo para ganhar o prêmio. E eu me refiro aqui à expressão que o próprio Jesus faz quando compara o reino de Deus a um grande tesouro. Um tesouro tão grande que a pessoa vai e se livra de tudo quanto tem para que possa adquirir aquele tesouro que é o reino de Deus. Jesus usa, por exemplo, a imagem da pérola de grande valor como analogia do reino. E aqui nós temos essa contradição.
Enquanto na vida cotidiana nós encontramos essa ideia de construir ou de fazer guerra, sendo avaliada para ver se é possível concluir e levar a bom termo, para seguir a Jesus é essencial que nós não tenhamos os meios. É preciso deixarmos tudo para segundo plano. No reino de Deus, todas as coisas devem ser focadas em Jesus Cristo. Ele deve ser sempre o primeiro em todas as coisas. E diante das afirmações de Jesus, é preciso que avaliemos a nossa própria condição diante do desafio de seguir a Jesus. Até onde temos arrumado desculpas, sejam elas de que tipo forem, para não darmos prioridade para o reino de Deus em nossas vidas? Até onde temos arrumado desculpas para nos ocuparmos com aquilo que vai ficar para trás e não acumularmos os tesouros no céu? Até onde estamos arrumando desculpas para não entrarmos no reino de Deus? Somos chamados para seguir a Jesus. O seu chamado é radical, a sua exigência é radical. Tenhamos a resposta correta diante do chamado de Jesus. Eis-me aqui, estou aqui para segui-lo. Essa seja a nossa resposta diante de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.